Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 16 do livro de Provérbios da Bíblia Sagrada. Façamos oração inicialmente, não é? Senhor Deus, nosso Pai, nós confessamos nossos pecados, somos falhas, somos pecadores, Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor santifique nosso coração, nossa alma, nossa mente, liberte nossa alma, Senhor. Ô Senhor, também pedimos, Senhor, que o Senhor dê revelação desta palavra no meu coração e no coração daqueles que porventura venham escutar esse vídeo, assistir esse vídeo. Em nome de Jesus que nós oramos. Provérbios 16, 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Provérbios 16, 5. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Provérbios 16, 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Glória a Deus, aleluia. Provérbios 16, 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Provérbios 16, 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 10. A adivinhação se acha nos lábios do rei, em juízo não prevaricará a sua boca. Provérbios 16, 11. O peso e a balança justa são do Senhor, obra sua são todas as pedras da bolsa. Provérbios 16, 12. Abominação é para os reis o praticarem a piedade, porque com justiça se estabelece o trono. Provérbios 16, 13. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. Provérbios 16, 14. O furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Provérbios 16, 15. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. Provérbios 16, 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Provérbios 16, 17. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios 16, 20. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Provérbios 16, 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Provérbios 16, 22. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Provérbios 16, 23. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina a seus lábios. Provérbios 16, 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e suave para os ossos. Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte.
Provérbios 16, 26. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. Provérbios 16, 27. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Provérbios 16, 28. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16, 29. O homem violento persuade o seu companheiro, e o guia por caminhos não bons. Provérbios 16, 30. Fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios efetua o mal. Provérbios 16, 31. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Bem, passamos agora a fazer a leitura dos comentários que estão no rodapé dessa Bíblia, que dizem respeito ao capítulo 16 do livro de Provérbios. Então, existem aqui alguns comentários. Primeiro comentário vai de 1 a 22, né? 16. De 16, 1 a 22, 16. Aqui está um pouco confuso, parece que é 16, de 1 até 22, deve ser isso, né? Na verdade, são 33 versículos. Até aqui, a vida de sabedoria foi enfatizada pelo uso da palavra imos, mas, não está dando para entender aqui. Até aqui, a vida de sabedoria foi enfatizada pelo uso da palavra mas, provérbios, né? A partir de Provérbios 16, o autor usa a palavra e para nos encorajar a ter uma vida de sabedoria. Por exemplo, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, de 1 a 9. O comentário que existe é o seguinte: a dependência de Deus e o elemento essencial para a prática de provérbios na vida diária. É Deus quem controla todas as coisas. Ele é soberano e possui autoridade e poder absoluto. Estes versículos enfatizam o papel de Deus como Rei soberano do universo. Podemos fazer planos, mas as respostas vêm de Deus. Pensamos que nossos caminhos são puros, mas Deus pesa as motivações de cada pessoa. Entregamos nossas obras ao Senhor e Ele as confirma segundo a sua vontade. Deus criou todas as coisas para os seus propósitos. Podemos traçar nosso caminho, mas é Deus quem dirige cada passo. Aquilo que parece ser o acaso, na verdade, faz parte do plano soberano de Deus. Vejamos agora o comentário do versículo 4. A soberania de Deus pode ser vista na maneira como ele formou o mundo. Os mistérios do plano soberano de Deus se encontram evidentemente além da nossa compreensão e, por vezes, das nossas inclinações. Os teólogos costumam dividir a vontade de Deus de acordo com dois aspectos gerais: sua vontade diretiva ou perfeita, que abrange seu plano de gerar certos acontecimentos através de seu próprio poder, e sua vontade permissiva, definida como sua disposição de permitir certos acontecimentos. Os dois aspectos de sua vontade são igualmente infalíveis, e ele é sempre soberano sobre todas as coisas. O sucesso do mal e a existência do sofrimento fazem parte do mundo caído. Devemos cuidar para não esperar que nossas perspectivas terrenas prevaleçam sobre os desígnios de Deus. O Senhor fez o perverso no sentido de que, em seu plano, ele permitiu o mal. No final, porém, tudo se conformará
ao seu propósito bom e amoroso. Ao julgar o pecado, Deus revela a sua justiça e soberania. Temos agora mais 3 comentários. 16, versículo 18, não é? Então diz assim, deixa eu ler aqui o versículo 18. E com relação a esse versículo, esse comentário anterior, diz assim, a soberania de Deus. Ele está referindo-se aqui ao Provérbio 16:4, né? Então vamos ler aqui, diz assim, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. E agora, com relação ao versículo 18, diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então vamos ver o comentário que existe aqui com relação a esse versículo. Diz assim, o pecado do orgulho é condenado energicamente, pois viola o primeiro princípio da soberania, que é o temor do Senhor. Nossas aptidões, aparências, sucesso e riquezas não são resultantes de nossos próprios esforços e energia. Antes, são dádivas de Deus. O pecado do orgulho consiste em atribuir a nós mesmos aquilo que recebemos pela misericórdia e vontade de Deus. Agora vamos ver mais um comentário com relação ainda ao versículo 18, né? Esse que nós acabamos de ler. Vamos ler aqui de novo, diz assim. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Novamente, mais um comentário, diz assim, o pecado do orgulho é condenado energicamente, pois viola o primeiro princípio da soberania, da sabedoria, que é o temor do Senhor. Nossas aptidões, aparências, sucesso e riquezas não são resultantes de nossos próprios esforços e energia. Antes, são dádivas de Deus. O pecado do orgulho consiste em atribuir a nós mesmos aquilo que recebemos pela misericórdia e vontade de Deus. E o último comentário se refere ao versículo 32. Diz assim, o controle do próprio temperamento é mais estimado do que a força física. O valente é aquele que domina a sua força e exerce autocontrole. Trata-se de uma declaração extraordinária no lugar e época em que o poderio militar era extremamente prezado e a segurança dependia da força na guerra. Ser capaz de conquistar seu temperamento é considerado mais valioso do que conquistar uma cidade. É verdade. Bem, então, já fizemos a segunda parte, que é a leitura dos comentários de rodapé, do capítulo que nós lemos. E agora nós vamos ler um texto, aqueles textos maravilhosos que existem aqui na Palavra de Deus. Nossa, Jesus, cada um mais maravilhoso que o outro. Hoje nós vamos ler sobre a inveja, descontente com o que você tem, né? Então, hoje nós vamos ler aqui esse texto que está na página 997 aqui da Bíblia da Mulher, tá? Diz assim, a inveja começa quando o contentamento dá lugar à consciência das vantagens que outros desfrutam e à determinação de obter essas vantagens. Status social, bens materiais, elogios. Desejar aquilo que os outros têm se tornou uma parte de nossa cultura abundante em bens materiais, na qual predomina a ideia de que a vida deve sempre caminhar para algo melhor, mais fácil e mais opulento. De acordo com as Escrituras, a inveja coexiste com toda a maldade e faz parte das listas de comportamentos censuráveis do Novo Testamento, que inclui, entre outras coisas, a contenda, o egoísmo, a malícia, o dolo, a hipocrisia e a difamação. Quando temos inveja, deixamos de crer que Deus sabe o que é melhor e suprirá nossas necessidades. Até mesmo uma mulher cristã é capaz de sentir inveja das coisas boas que outras pessoas receberam de Deus. Um cargo de liderança, poder espiritual, relacionamentos familiares, especialmente filhos, ou dons espirituais, e com isso deixar de realizar todo o seu potencial em Cristo Jesus. Ao buscar mais do que lhe é de direito, na verdade ela acaba com menos, um estado descrito na Bíblia como definhar da alma, ou podridão dos ossos.
É verdade. Só conseguiremos escapar da inveja entregando nossos desejos a Deus para que Ele satisfaça no seu devido tempo e através dos seus meios. Quando fazemos isso, descobrimos que o amor de Deus transforma nossas emoções. O contentamento com aquilo que temos e com as circunstâncias em que nos encontramos toma o lugar da inveja. Adquirimos uma perspectiva mais ampla daquilo que é verdadeiramente importante. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos passar para aquele momento maravilhoso, quando então fazemos a leitura daqueles corinhos que foram tão assim cantados, né? Há muitos anos atrás, mas algumas igrejas ainda cantam, né? Igrejas batistas. E eles têm têm letras assim maravilhosas e temos assim nos deleitado com essas letras, não é isso? Então, são muito lindas. Falam muito de Cristo, são cristocêntricas, não é? Bem, então, nós já lemos aqui o 157 e hoje vamos ler o 158. Geralmente lemos 3. Vamos começar aqui com 158, que diz assim: que falais de Jesus Cristo? Então, são 3 estrofes e um refrão. Diante de Pilatos está Jesus, por todos deixado em aflição, o qual pergunta à multidão: que farei de Jesus Cristo? Que farás de Jesus Cristo? Responde hoje: sim, diria um dia ao vê-lo: que fará ele de mim? Segunda estrofe. Em julgamento ainda está o Nazareno em aflição, e se repete a pergunta então: que farei de Jesus Cristo? Refrão. Que farás de Jesus Cristo? Responde hoje sim. Diria um dia ao vê-lo: que fará ele de mim? Glória a Deus, aleluia. Será julgado Jesus por ti ou recebido com gratidão? E muito alegre dirás então: aceito a Jesus Cristo. Aceito a Jesus Cristo. Eu aceito a Jesus Cristo. Todos os dias é necessário a gente dizer isso para nós mesmos, né? Então, olha, esse hino foi escrito por FV. E mais uma vez o refrão. Que farás de Jesus Cristo? Responde hoje. Sim, diria um dia ao vê-lo. Que fará ele de mim? Agora o 159 diz assim: cantai ao peregrino. São 3 estrofes e um refrão. Cantai, ó peregrinas, na lida não canseis. A vossa fé crescendo, as harpas já tocai. Eu sobre o monte santo e glorioso estou, e para minha pátria celestial já vou. Refrão. Cantai continuamente, louvai para todo sempre. Meu coração transborda com divinal louvor. Cantai continuamente, louvai para todo sempre. Meu coração transborda com divinal louvor. Aí vem a estrofe número 2. Cantai, ó peregrinos, enquanto aqui estais. Cantai a Jesus Cristo, enquanto assim passais. Cantai a velha história de Deus e seu amor. O coro sempiterno responde com fervor. Novamente o refrão. Cantai continuamente, louvai para todo sempre. Meu coração transborda com divinal louvor. Cantai continuamente, louvai para todo sempre. O meu coração transborda com divinal louvor. Estrofe número 3. Cantai, ó peregrinos, em breve estareis, cantando melhor hino junto ao Rei dos Reis. Com os que foram antes e nos esperam lá, encontraremos todos e nada turbará. Assina JFJ. Cantai continuamente, louvai para todos sempre. Meu coração transborda com divinal louvor. Cantai continuamente, louvai para todos sempre. Meu coração transborda com divinal louvor. E agora façamos a leitura do corinho número 160, que diz: Deus nos quis salvar. São 4 estrofes. Irmãos, unidos vamos publicar
que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar com o precioso sangue de Jesus, vertido lá na cruz. Estrofe. Que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar com o sangue do Senhor Jesus. Ó irmãos, devemos avançar olhando para a cruz. Estrofe número 2. Irmãos, ao mundo vamos proclamar que Deus nos quis salvar. Que Deus nos quis salvar e que muito breve há de vir Jesus em gloriosa luz. Estrofe. Que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar. Com o sangue do Senhor Jesus. Ó irmãos, devemos avançar olhando para a cruz. Estrofe número 3. Na sã palavra fomos encontrar que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar e que no céu veremos o Senhor repletos de amor. Glória a Deus, aleluia. Que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar com o sangue do Senhor Jesus. Ó irmãos, devemos avançar olhando para a cruz. Quarta estrofe. Alegre sempre temos que cantar, que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar. Por sua graça, pelo seu amor, louvemos ao Senhor. Assina PLN. Né? Então, que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar, com o sangue do Senhor Jesus. Ó irmãos, devemos avançar, olhando para a cruz. E vamos ver também aqui o 161, né, que diz assim, navegando para a terra celeste. São 4 estrofes e um refrão. Para a terra celeste meu barco andará, ali onde os santos já estão. Findando a noite, manhã romperá. Então os remidos entrarão. Glória a Deus, aleluia. Bem, sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém sim levar-me ao porto com alegria sem fim. Segunda estrofe. Será jubiloso esse dia para mim, em que eu chegar ao céu de luz, que paz e descanso com Deus lá sem fim. Saldo-te já, ó meu Jesus. Refrão. Sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém sim levar-me ao porto com alegria sem fim. O mundo que jazes no vil tentador não quer jamais em ti morar. Para a testa celeste eu vou com fervor, louvores a Cristo irei cantar. Sim, vou pelas terras, pelos mares também, alerta, Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém sim, levar-me ao porto com alegria sem fim. Amigos, lembrai-vos que o naufragador é fácil para qualquer um de vós. Que o naufragar é fácil para qualquer um de vós. Convite para as bodas, Jesus os quer dar. Lugar há bastante para nós. Assina JK. Sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém sim levar-me ao porto com alegria sem fim. Bem, foi maravilhoso ler a palavra do Senhor. Esse momento que não temos palavras para descrever, não é? É um momento tão especial que nos desconectamos com esse mundo louco e nos conectamos com o mundo espiritual, realmente. Vamos deixar aqui uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de ler a tua palavra, Senhor. Limpa o nosso coração do pecado, Senhor. Nos liberta do pecado, da raiva, da ira, do ódio. Senhor, nos ajude a perdoar as pessoas que mentiram, fingiram, que muitas vezes assim nos enganaram, traíram, né? Coloca paz no nosso coração. Não é fácil, Senhor, mas temos que vencer esses sentimentos ruins e temos que perdoar realmente. Coloca a paz no nosso coração, a paz que o mundo não dá, a paz que só o Senhor Jesus pode conceder. Pai, pedimos pela paz entre as nações, Senhor. Que cesse aquele conflito horrível lá entre Israel e as outras nações ali, dos árabes, não é? Senhor, tem misericórdia no nosso planeta.
Cessa todas as guerras entre as nações, Pai. Cessa, Senhor, nas cidades a violência, a guerra dos tráficos, meu Pai. Ô, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nós pedimos também pela nossa saúde física. Pai, cura as nossas enfermidades, Senhor. Aquelas que estão no nosso corpo físico, aquelas que estão na nossa alma, aquelas que estão na nossa mente, Pai. Restaura, renova o nosso corpo físico, Senhor, para te adorar, para te servir a cada dia, Senhor. Ô, Senhor, nos guarda nesse dia de hoje, a todos nós. Livra-nos do mal, de acidente, do homem mau. Ô, Senhor, nos guarda, livra-nos de todas as enfermidades, Senhor, em nome de Jesus. Só nos resta mais uma vez dizer obrigada, Jesus. Muito obrigada pelo privilégio de poder ler a tua palavra. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e nas tuas águas desci. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Já viu que coisa linda? E você, guardou a palavra do Senhor Jesus no seu coração para não pecar contra ele? Amém, aleluia, glórias a Deus. Meus dons e talentos são para te servir.